da nossa parte de evolução, galera. Um último ponto que a gente precisa discutir é sobre um fenômeno biológico conhecido como especiação. O que é especiação? Especiação é o fenômeno de surgimento de novas espécies, tá? Então, ao pé da letra, é isso que especiação quer dizer. O processo, o fenômeno de surgimento de novas espécies. Porém, para você entender o que é especiação, se faz necessário compreender o conceito biológico, de quê? De espécie. Qual é o conceito biológico de espécie? Galera, na verdade, existem várias formas de ver isso aqui, certo? O conceito de espécie é presente na comunidade científica já desde muito tempo atrás e existem várias formas de definir o que é uma espécie. Porém, quando a gente sintetiza essas ideias, o que é que a gente obtém? A gente vai considerar que indivíduos são da mesma espécie quando eles são morfologicamente similares, A gente vai considerar quando o DNA foi idêntico, a gente vai considerar a capacidade reprodutiva, Então, no geral, a gente vai considerar que indivíduos pertencem à mesma espécie quando eles estiverem naquilo que chamamos de isolamento reprodutivo. Professor, como assim isolamento reprodutivo? Quando aqueles indivíduos conseguem reproduzir em condições naturais e gerar descendentes férteis entre si, Então, quando eu digo que um indivíduo ele pertence a uma espécie A, e aquele outro indivíduo à espécie B, é porque os dois estão isolados reprodutivamente, isto é, eles não conseguem reproduzir entre si. Então, dizemos que há o isolamento reprodutivo daquela população, Então, o conceito biológico de espécie está relacionado principalmente, a capacidade reprodutiva. Existem outras formas de ver isso, claro, mas esse é o ângulo que a gente mais utiliza em provas, por exemplo, certo? Então, o conceito de espécie, anote aí para você não esquecer. Indivíduos que, em condições naturais, podem reproduzir, gerando descendentes férteis. Não esquecer desse detalhe importante. Ah, professor, mas a morfologia é importante? É também, mas não é regra. Quer ver? Olha só aqui no slide esse exemplo que interessante. Tu tem aí, olha que bonito, uma espécie de ave, Essa espécie que vocês estão vendo aqui, na imagem que está aparecendo, ela é diferente, pessoal, dessa outra espécie aqui. Não há como negar que são idênticos, Olhando grosseiramente, olhando rápido, você mal consegue ver diferença morfológica entre elas, São muito pequenas, muito sutis as diferenças. Mas não são da mesma espécie. São morfologicamente muito parecidas, porém são organismos pertencentes a espécies diferentes. Como é que eu sei disso? Porque elas estão em isolamento reprodutivo. Elas não conseguem reproduzir em condições naturais, gerando descendentes férteis. Então, a morfologia, muitas vezes, ela pode conduzir a um engano. Por quê? Porque ocorrem muitos casos de convergência evolutiva e você tem ali espécies diferentes, mas que são extremamente parecidas. Agora, olha esse outro caso. Temos aqui duas formiguinhas, ó. Um formigo e uma formiga. Então, a fêmea é essa maior e o macho é esse menorzinho. A fêmea é essa daqui, do popozão, grandona, ó. Essa daqui é uma fêmea dessa espécie. Ou seja, macho e fêmea aí são morfologicamente muito distintos, mas são exatamente da mesma espécie. E assim a gente consegue identificar
que a morfologia é uma coisa secundária na hora de definir uma espécie. Aqui outra situação, ó. Você tem aqui o gavião preto e o gavião urubu. São duas espécies diferentes, extremamente parecidas, tá? Podem, inclusive, ser encontradas em um mesmo ambiente, mas não reproduzem entre si. Ou seja, nós temos aqui populações de diferentes espécies. A gente se baseia principalmente nessa coisa do isolamento reprodutivo, tá bom? Então, pessoal, não temos, ao contrário do que muita gente pensa, né, frequentemente indivíduos de duas espécies reproduzindo e gerando uma nova espécie. Muita gente acredita que é assim que surge uma nova espécie. E, na verdade, é raríssimo um fenômeno como esse acontecer. Raro, muito, muito raro, você ter um cruzamento interespecífico entre duas espécies, gerando descendentes ali férteis ou possibilitando o surgimento de uma nova espécie, beleza? Os fenômenos, né, envolvidos com a especiação, os mecanismos envolvidos com a especiação, são conhecidos como anagênese e cladogênese. Bora anotar para a gente aprender esses dois conceitos tão importantes, tá? Anagênese e cladogênese. Presta atenção porque a gente vai usar muito esses conceitos, né? Ao longo das aulas de zoologia. Ah, mas eu não gosto de zoologia. Vai ter que estudar. Por quê? Porque você não quer medicina? Você não quer ser aprovado em medicina? Ah, eu quero farmácia. Você vai ter que estudar também, porque você vai precisar saber disso aqui para entender evolução e para entender também outros conteúdos aqui da biologia. Então, sem mais delongas, vem com quem? Comigo. Ó, quando a gente se refere à anagênese e à cladogênese, eu preciso que você entenda, certo? Que são os mecanismos envolvidos com a especiação, ou seja, com a formação de novas espécies. Então, novas espécies podem surgir por anagênese ou por cladogênese, beleza? Eu vou até anotar que é para você não se abestalhar aí, tá? Ó, tô colocando em roxo mecanismos de quê? Da especiação. A gente definiu o conceito de espécie, agora tu vai aprender os mecanismos envolvidos com a especiação, certo? Anagênese ou cladogênese. Então veja só. No caso da anagênese, certo? Eu tenho uma espécie A, imagine aí, certo? Que ao longo do tempo, essa linhagem, ela vai se modificando, galera, gradualmente. Então, vão acontecendo ali mecanismos de recombinação, mutações, né? Ao longo das gerações, de maneira que, eventualmente, né, essa linhagem já se modificou tanto que ela não é mais a espécie A. Agora, ela vai ser a espécie B. Então, perceba. Como foi que a espécie B surgiu? Ela surgiu a partir da espécie A. Mas de que maneira? Ao longo de mudanças graduais, né, que vão acontecendo na linhagem A, até que ela se torne tão diferente que não mais pertence à linhagem A, à espécie A, agora pertence à espécie B. Chamamos esse fenômeno de anagênese, tá? Então, o que eu estou representando aqui como sendo essas setas indicam, na verdade, mudanças, né? Mudanças genéticas, né? Que são sutis ali ao longo do tempo, tá? Mas podem possibilitar o surgimento de novas espécies.
a gente geralmente atribui o fenômeno de anagênese àquilo que a gente chama de microevolução. Microevolução é a evolução de linhagens, né, que possibilita a formação de novas espécies, novos gêneros, né? Ou seja, do ponto de vista taxonômico, né, ela é uma evolução de grupos mais específicos. Ou seja, macroevolução é quando surgem novas famílias, né, novas ordens, novas classes, filos, novos reinos, né? Aí a gente vai ter processos bem diferentes, né? Então, os processos anagenéticos, eles são mais sutis, por isso que a gente atribui frequentemente aquilo que é chamado de microevolução. Então, é uma variação muito pequena que vai acontecendo, né? Variações pequenas, graduais, que vão transformando uma espécie eventualmente em outra. E aí a gente vai ter, né, nesse caso, o processo de microevolução. Caso você veja isso numa prova, você vai saber o que significa. Já a cladogênese, aqui a gente vai ter um processo muito diferente. Novas espécies vão surgir, né? Porém, de uma forma um pouco distinta, tá? No caso da cladogênese, galera, aquela espécie A, aquela linhagem A, ela vai se diversificar em várias outras linhagens. Aquela espécie A, ela vai evoluir e se diferenciar em outras linhagens, em 2, 3 ou 4 espécies, né, muitas vezes. Então aqui, a linhagem A vai se separar ao longo da evolução, originando a espécie B e a espécie C, ó. Tá vendo? Então, nesse caso, a gente tem a separação da espécie A, originando uma dicotomia, uma cladogênese, que dividiu agora uma espécie B e uma espécie C, né? Geralmente, a justificativa para isso não são essas simples mudanças genéticas. Geralmente, galera, esse fenômeno ocorre devido ao isolamento populacional. Professor, como assim? Imagine só, galera. Vários indivíduos da espécie A estavam juntos, beleza? Evoluindo, portanto, juntos. Claro, tá todo mundo na mesma população, no mesmo ambiente, a evolução está acontecendo de maneira uniforme ali. Porém, aconteceu alguma coisa, sei lá, só erguiu uma montanha, um rift fez com que uma montanha, uma cadeia montanhosa aparecesse ali ao longo do tempo, separando as populações. Ou, sei lá, um rio se formou ali, separando agora as populações daquela espécie A. Acompanha, fica aqui comigo, tá? Galera, quando eu separo aquela minha população A em duas populações diferentes, né, elas vão evoluir gradualmente de maneira igual ou distinta, pensando agora em populações da espécie A que estão em ambientes diferentes. Vão evoluir de maneira distinta, né? E aí, ao longo do tempo, elas vão se modificando, né, originando novas espécies, né? Então, a gente pode imaginar o ancestral dos humanos e dos chimpanzés, né? Ele existiu há alguns milhares de anos. Esse ancestral, ele pertencia a outra espécie, né? Onde grupos populacionais se separaram. Um desses grupos, né, evoluiu, essa linhagem deu origem aos humanos, e a outra linhagem, o outro grupo evoluiu e deu origem aos chimpanzés atuais, né? Portanto, nós temos aí um fenômeno de cladogênese. Então, geralmente, o que é que explica a anagênese? Mudanças genéticas ali, né, em uma linhagem, até que uma espécie A se transforme em uma espécie B. Já no caso da cladogênese, a gente vai observar que o isolamento populacional é o que está frequentemente relacionado a essa dicotomia, ou seja, é quando uma espécie A
né, se separa, originando várias outras espécies. E aí é que a gente vai ter aquilo que podemos chamar de macroevolução. A macroevolução, nesse caso, né, se refere ao surgimento, né, de categorias sistemáticas mais acima de espécie, de gênero, né, de família até mesmo. Então, vai explicar o surgimento de novas famílias, novas ordens, novas classes, novos filos, né? Macroevolução é o que a gente se refere nesse caso. Joga aí o slide. Aqui, só para ilustrar aquilo que havíamos falado. Olha só. Você tem uma espécie, olha só, gradualmente se transformando em outra. Então isso aqui é a anagênese. Geralmente a gente representa assim, ó, com uma reta lá nos cladogramas. Já a cladogênese, perceba, você tinha essa espécie original, e aí o que foi que aconteceu? Ela divergiu, ela se diversificou, essa dicotomia aconteceu, dando origem a essa espécie, a essa outra espécie. E assim a gente identifica uma cladogênese, pela dicotomia. Então, enquanto a anagênese é essa reta, né, a cladogênese é uma dicotomia. Ela indica a separação daquela espécie, dando origem a outras espécies. Tranquilo? Então, todas as espécies que acontecem hoje no mundo surgiram ao longo de quê? Processos de anagênese e processos de cladogênese, né? Então, assim surgem novas espécies, beleza? E aí, perceba, as novas espécies surgem de acordo com esses mecanismos de anagênese e de cladogênese. Porém, galera, o surgimento de novas espécies pode acontecer envolvendo uma série de processos que permite categorizar a especiação em tipos. E aí a gente vai ter tipos de especiação que vão variar em relação a quê? A razão pela qual elas aconteceram. Então vamos identificar diferentes tipos de especiação. Vem aqui para o quadro, vamos anotar para a gente lembrar quais são esses tipos de especiação, beleza? Olha só. Temos aí, galera, essencialmente 4 tipos de especiação. A especiação alopátrica, a especiação peripátrica, essa daqui, essa segunda, ela é uma modalidade da alopátrica, tá? Então, a especiação alopátrica, ela pode ser também peripátrica. Então, a especiação peripátrica, ela é uma variação da alopátrica. Elas estão relacionadas, tá? Terceiro tipo de especiação é uma especiação parapátrica. Esse para é de paralelo, você vai entender o porquê. E, por fim, especiação simpátrica. São esses os tipos que a gente vai precisar conhecer para a prova, né, que você está aí se preparando, beleza? Vamos lá. Queridos, o que difere, né, uma especiação dessa da outra é o ponto de partida dela, né? É a razão inicial pela qual aquela especiação vai ocorrer, né? E o que eu vou utilizar frequentemente para explicar, né, essa variação é aquilo que a gente chama de isolamento geográfico, que é algo que acontece somente na especiação alopátrica e, por extensão, na peripátrica. O isolamento geográfico configura um evento de separação de uma população. Então, você tinha um ambiente, né? Aquele ambiente possui indivíduos, né, distribuídos. Então, imagine aqui que os pontinhos laranja
são indivíduos dentro dessa população. E aí o que é que pode acontecer? O surgimento de uma barreira geográfica. Aquilo que a gente já discutiu antes, galera. Ambientes mudam ao longo do tempo, né? Então, os ambientes se modificam e, frequentemente, essas barreiras geográficas podem separar populações. Portanto, o fenômeno de isolamento geográfico, ele é chave para explicar o processo de especiação alopátrica, tá? E, por extensão, a especiação peripátrica. A diferença da especiação alopátrica para peripátrica é como a barreira geográfica surgiu. A especiação peripátrica, esse peri vem de periferia, é quando a barreira geográfica, que eu representei aqui no desenho, né, pela a linha, né, verde, é que na especiação peripátrica, quando a gente imagina assim um ambiente, a barreira geográfica ela surge, tá, na periferia daquele ambiente. Ou seja, imagine, sei lá, uma grande ilha, né, uma grande ilha. Ela tem uma parte da periferia ali que, devido a um fenômeno geológico, se desprende e se separa do restante da ilha. Aí pode acontecer uma especiação peripátrica. Professor, e como é isso? Acompanhe aqui no slide. Imagine que você tem uma população inicial desses besourinhos aqui, beleza? Então tá aqui a população inicial desses indivíduos. Surge uma barreira geográfica. Tem que ter uma barreira geográfica nesse processo de especiação alopátrica, tá? Essa daqui, galera, é a principal forma de especiação. Então fica ligado e não tira o olho dessa aula. A barreira geográfica faz com que agora essa população dividida estejam em ambientes diferentes. Essa parte da população aqui está em um ambiente diferente dessa outra. O que é que isso proporciona? Isso proporciona que essas populações evoluam de maneira diferente. Ou seja, eu tenho ambientes diferentes e, portanto, os processos de seleção natural, né, tendem a ser diferentes. Eu tenho processos evolutivos distintos acontecendo em cada parte da população que foi separada. Ao longo do tempo, ao longo das gerações, essas populações vão se tornando tão diferentes, mas tão diferentes, que eventualmente elas se tornam espécies diferentes daquela original. Elas se tornam tão diferentes que, mesmo que eu junte as duas populações novamente, elas se modificaram tanto que não conseguem mais reproduzir, gerando descendentes o quê? Férteis. E, portanto, temos aí o isolamento reprodutivo, temos aí o critério para dizer que agora essa população ela não pertence mais à mesma espécie dessa outra. E é assim que surge a especiação alopátrica. Veja que é uma cadeia de eventos. Primeiro surge uma barreira geográfica. Essa barreira separa as populações, elas evoluem de maneira distinta, né, em ambientes diferentes, até que eventualmente entram em isolamento reprodutivo. Temos aí uma nova espécie. Galera, isso acontece muito, mas muito na natureza. A gente tem um exemplo aqui maravilhoso, tá? Na ilha de Queimada Grande. Essa é uma ilha, galera, muito pequena, né? Pra vocês terem uma ideia, é uma ilhazinha, né? Basicamente 23 hectares, é uma coisa realmente muito pequenininha mesmo. Ela fica ali a aproximadamente 30, 40 quilômetros lá do litoral de São Paulo, né? Tá aqui, litoral de São Paulo, litoral paulista, aqui, a capital, né? Aqui há algumas regiões praianas, como Peruíbe, né? E aqui no ponto do Google Maps é onde está essa ilha de Queimada Grande. Nessa ilha existe uma espécie de jararaca, que é essa que está aqui na imagem. Tá aqui a ilha, tá aqui a jararaca. É uma espécie chamada de jararaca ilhoa,
Queridos alunos, a jararaca ilhoa, da espécie Botrops insularis, é uma espécie de jararaca que só existe nessa ilha. Ou seja, ela não está presente em nenhum outro local do planeta. Só existe na ilha de Queimada Grande. E como foi que essa jararaca ilhoa apareceu na ilha de Queimada Grande e se tornou uma espécie endêmica, típica, né? Somente encontrada aqui no Brasil, nessa ilha, e em nenhum outro local do mundo. A jararaca ilhoa, ela surgiu por um fenômeno de especiação alopátrica, que foi que aconteceu aí, né? Os pesquisadores estudaram, né, e perceberam a existência das duas espécies de jararaca na ilha. A jararaca ilhoa e a jararaca da mata, espécie Botrops jararaca. A jararaca da mata é uma espécie que acontece em vários locais do mundo, né? É uma jararaca mais comum de ser encontrada. O que foi que aconteceu nessa ilha, tá? Galera, houve uma inundação parcial da ilha, certo? Que separou uma população inicial de serpentes em duas partes. Uma parte ficou na área alagada da ilha e desenvolveu hábitos arborícolas. Essa foi a jararaca ilhoa. A outra parte continuou, né, na parte não alagada, vivendo sob o solo. Essa a jararaca da mata. Então a jararaca da mata, ela tem hábitos, ela tem morfologia, comportamentos, né, diferentes da jararaca ilhoa. A jararaca ilhoa surgiu devido a uma barreira geográfica que separou as populações dessas serpentes. E aí uma parte da população, né, deu origem a essa jararaca ilhoa. Na parte alagada da ilha, essa jararaca fica, né, nas árvores. Ela desenvolveu um hábito arborícola. Inclusive, até o alimento delas é diferente, né? A jararaca da mata, essa que fica aqui no solo, né, ela gosta de se alimentar de pequenos mamíferos, como roedores, né? E aí ela é uma serpente noturna que ataca, né, esses roedores. Geralmente ela pica o roedor e sai de perto. E depois ela vai acompanhando o roedor ali até que eventualmente o roedor morre e, né, a serpente se alimenta. A jararaca ilhoa, ela tem outra estratégia. Inclusive, ela tem uma peçonha que é 5 vezes mais potente do que a da jararaca da mata, né? A peçonha da jararaca ilhoa é muito mais potente e a gente tem aí um produto da seleção natural. O que é que acontece? A jararaca ilhoa desenvolveu, né, o hábito de se alimentar não de pequenos roedores, né, mas de aves. Então ela se alimenta de aves. E aí pensa comigo, se uma ave dessa é picada e não morre rapidamente, essa ave vai voar, vai morrer em outro canto e não vai ser mais alimento para a serpente. Então o que é que acontece? A jararaca ilhoa, ela tem uma peçonha mais potente, então ela pica a ave, segura ela e rapidamente a ave se debate, morre e vira alimento. Então a gente vê aí um processo evolutivo muito distinto da jararaca ilhoa em relação à jararaca da mata. E o surgimento dessa espécie ocorreu devido a uma barreira geográfica, o que caracteriza, o que configura uma especiação alopátrica. Isso pode estar lá na tua prova, né? Pode aparecer esse exemplo aqui, inclusive. Ou pode aparecer esse experimentozinho bem interessante. Ó, dá uma olhada que bacana. Você tem aqui o seguinte. Os caras pegaram uma populaçãozinha de moscas, né? De moscas das frutas, e colocaram em 2 aquários aqui de vidro diferentes. Um dos aquários alimentou as mosquinhas com amido e o outro aquário alimentou as mosquinhas à base de maltose, como a própria figura indica. As gerações foram se passando, foram reproduzindo, até que, eventualmente, quando juntaram essas moscas novamente, houve uma preferência de acasalamento entre as moscas de maltose
e as moscas de amido, olha só, né? E aí o experimento, nesse caso, ele indica o quê? Especiação alopátrica, né? Perceba, a questão pode inclusive abordar isso. O aquário aqui diferente simboliza o quê? Nesse fenômeno. Simboliza o isolamento geográfico. Boa. Alimentar essas moscas com um alimento diferente simboliza o quê? Ambientes diferentes, seleção natural distinta, pressões seletivas diferentes e, consequentemente, né, um processo evolutivo distinto. Perfeito, né? E aí, no fim, a gente chegou à preferência de acasalamento, o que resulta, né, desse isolamento reprodutivo. Beleza? Então, a especiação alopátrica é a mais importante, né? E aí a peripátrica é uma modalidade da alopátrica, né? É uma especiação alopátrica de periferia e é, de fato, a mais importante modalidade de especiação. Mas vamos lá falar sobre as outras especiações, parapátrica e simpátrica. Meus queridos, a especiação parapátrica, ela acontece em um contexto diferente. Não envolve barreira geográfica. Acompanhe aqui no slide. Imagine o seguinte, galera, temos aqui uma situação, certo? Baseada em um caso real. Temos uma população de gramíneas, todas juntinhas aqui, ó, no mesmo ambiente. Ou seja, aqui não há barreira geográfica. Porém, galera, eu posso ter, acredito que você vai concordar comigo, um ambiente que tenha, né, características locais mais homogêneas ou heterogêneas. Concorda comigo que um mesmo ambiente pode ter uma área com, sei lá, maior ou menor salinidade, pode ser que uma área seja mais úmida, outra menos, né? Ou seja, apesar da gente ter todos os indivíduos aí em um mesmo ambiente, eles podem estar sujeitos a condições ambientais diferentes. E essas condições ambientais diferentes podem influenciar no fluxo gênico dessa população, ou seja, na reprodução entre os indivíduos daquela população. Vem comigo e dá uma olhada aí nesse slide, tá? Ó, a gente vai ter que essa parte do solo que eu estou apontando é uma parte que está livre de contaminantes. Já essa parte de cá, ela está próxima a uma região fonte de metais pesados. Então, esse lado de cá tem plantas vivendo em uma área com metais pesados. Já essa região de cá tem plantas que, nesse caso, elas não estão expostas, né, aos metais pesados, tá certo? Beleza, professor. E daí, o que foi que aconteceu nesse caso? Os metais pesados, eles influenciam aqui, não sei se vocês perceberam, na floração dessas plantas, ó. Deixa eu dar um zoom. Essas aqui, tá vendo? Estão sem flores, tá vendo? E essas de cá, ó, elas estão todas com inflorescência, certo? Agora pensa comigo. Devido a essas condições diferentes, os indivíduos dessa parte da população reproduzem com essa outra parte da população? Você vai dizer que não. Por quê? Essas aqui estão florescendo em um período diferente dessa outra parte da população. Então, o que foi que aconteceu aí? Uma redução do fluxo gênico entre essas duas partes da população. Só que nesse caso, a redução do fluxo gênico não ocorre devido ao isolamento geográfico. Ou seja, não é uma especiação alopátrica. Nesse caso, o que é o gatilho para a especiação? Não uma barreira geográfica, mas um mesmo ambiente com características heterogêneas. Características ambientais
podem influenciar no fluxo gênico dos indivíduos daquela população. Então, eu posso ter, né, nesse caso, a preferência de acasalamento agora entre os indivíduos que estão aqui, livres do solo com metais, e os indivíduos que estão aqui no solo, né, contendo os metais pesados. Nesse caso, teremos uma especiação parapátrica, porque o gatilho em questão, que reduziu o fluxo gênico, foram as condições ambientais diferentes. Então, vem aqui comigo, ó. Todos os tipos de especiação resultam de quê? Uma redução do fluxo reprodutivo, do fluxo gênico da população, né? Na especiação alopátrica, a população foi separada em dois grupos. E aí, sem reproduzir entre si, elas geraram novas espécies. Enquanto na especiação alopátrica, né, a razão para a redução do fluxo gênico foi uma barreira geográfica, uma barreira física separando as populações, na especiação parapátrica, o que proporcionou essa redução foram condições ambientais diferentes. Esse é o gatilho, né, para a especiação parapátrica. Professor, e qual será o gatilho para a especiação simpátrica? No caso da especiação simpátrica, galera, são variações de natureza genética que reduzem o fluxo gênico de indivíduos naquela população sem uma barreira geográfica. Imagine o seguinte, certo? Imagine que eu tenho uma população onde os indivíduos, eles são diploides. Ou seja, eles são 2N. Eles portam, né, dois conjuntos cromossômicos. É o caso da nossa espécie, né? Nós somos diploides, 2N. Galera, na produção de gametas, né, um indivíduo diploide, um indivíduo 2N, vai produzir gametas por meiose, né, com metade dessa carga genética. Então, enquanto o indivíduo é 2N, o gameta por ele produzido tende a ser quanto? Metade quanto? Quanto? N, né? Metade de 2N. Então, os gametas de um indivíduo diploide, né, 2N, são gametas haploides, são gametas N, não é assim? Aí o que é que acontece? Gameta N fecunda outro gameta N. Qual é o resultado disso aqui? Um novo indivíduo que será também 2N. Tudo maravilha. Não tem nem como não entender, né não? Porém, imagine que ocorre nessa população uma mutação. Lembra? Ó, foi o que eu coloquei aqui. Uma variação genética. Então, veja que geralmente isso aí é o gatilho para a especiação simpátrica. Ocorreu a formação, galera, de indivíduos nessa população que apresentam ploidia 4N, ou seja, uma mutação dirigiu a formação de indivíduos com o dobro dessa ploidia. Indivíduos aqui agora serão 4N. Agora pensa aí comigo, pense. Pense porque pensar é bom e é grátis, é de graça, pensa aí. Queridos, quando os indivíduos 4N produzem gametas por meiose, os gametas resultantes terão qual ploidia, ladies and gentlemen? A ploidia vai ser 2N. Eita, professor, aí deu uma complicada.
Porque veja bem, se um gameta 2N, aqui são os gametas, se um gameta 2N fecunda um gameta N, isso aqui se torna viável ou inviável? Inviável. Ou seja, esse gameta N, ele é inviável a fecundação com o gameta 2N. E, portanto, os indivíduos 2N não conseguem reproduzir com os indivíduos que são 4N. Os indivíduos 4N formam gametas 2N, então só podem reproduzir entre si para conseguir resultar em um outro indivíduo com a mesma ploidia, 4N. O que foi que aconteceu aqui? Um isolamento reprodutivo. E com esse isolamento reprodutivo, a consequência que a gente queria, a formação de uma nova espécie. Agora, esses indivíduos que eram da mesma espécie pertencem à espécie A e agora à espécie B. Ocorreu, nesse caso, especiação simpátrica. Por que uma especiação simpátrica? Qual foi o gatilho para a formação de uma nova espécie? Uma mudança genética em indivíduos dentro daquela população. População que não estava isolada, pessoal, geograficamente. Estava todo mundo aonde? No mesmíssimo ambiente, no mesmo lugar. E, consequentemente, não teve, influência alguma relacionada, à barreira geográfica. Tranquilo? Dessa forma, nós temos aí, os diferentes tipos de especiação elencadas, tá certo? Então, fica ligado na especiação simpátrica, galera. Às vezes, você pode ter ali indivíduos juntos da mesma população, mas pequenas variações genéticas podem fazer com que haja uma preferência, reprodutiva de indivíduos entre si, dentro daquela população, o que vai reduzir o fluxo gênico e vai contribuir para um processo de especiação, tá certo? Que, claro, leva tempo, leva gerações a acontecer, tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Na paz? Queridos, a gente entende, então, o processo de especiação, o que é, o conceito biológico de espécie, os mecanismos da especiação, anagênese e cladogênese, e os tipos de especiação, alopátrica, peripátrica, para e simpátrica. Todas resultam no que a gente chama de isolamento reprodutivo, Então, nós estamos no fim da aula de evolução. No próximo bloco, a gente vai conversar para fechar o capítulo de evolução sobre os mecanismos que geram esse isolamento reprodutivo, ou seja, os mecanismos que estão ligados a gerar dificuldade de reprodução entre indivíduos de uma população A e indivíduos de uma população B, fazendo com que elas sejam, portanto, de espécies diferentes. Beleza? No próximo bloco, a gente revê isso aí.